Você já olhou para o céu à noite e teve aquela sensação estranha de que tudo está parado, como se o universo fosse apenas um pano de fundo silencioso, distante, imóvel, quase como uma pintura congelada no tempo? Agora pensa nisso com calma. Neste exato momento, enquanto você está aí assistindo esse vídeo, você está se movendo, e não é pouco. A Terra gira a mais de 1.600 km por hora, ao mesmo tempo. Ela orbita o Sol a mais de 100 mil km por hora. E o Sol? Ele está viajando pela Via Láctea a cerca de 800 mil km por hora. Agora para um segundo, sem sair do lugar, sem perceber, sem sentir absolutamente nada. Você já percorreu milhares de quilômetros pelo espaço. Desde que esse vídeo começou, você já se deslocou mais do que a maioria das pessoas se desloca em uma vida inteira. Mas isso ainda não é nada. Porque existe um movimento maior, muito maior. A Via Láctea inteira está se movendo com bilhões de estrelas, sistemas planetários, nuvens de gás, poeira cósmica e uma quantidade absurda de matéria escura que nem conseguimos enxergar. Tudo junto, como uma gigantesca cidade cósmica atravessando o universo. E não é um movimento aleatório, ela está sendo puxada. Sim, puxada por algo que a gente não consegue ver diretamente. Algo gigantesco, algo escondido, algo que está arrastando tudo em direção a um ponto específico no universo. Um ponto invisível, um ponto misterioso, um ponto que desafia completamente tudo o que a gente espera da física. Eles chamam isso de o grande atrator. E quando você entende o que isso realmente significa, a sensação de estar parado desaparece completamente. Porque você percebe uma coisa simples: você nunca esteve parado. Hoje você vai entender algo que muda completamente a forma como vemos o universo. Não é só teoria. Não é só uma curiosidade distante. É algo real. Algo que está acontecendo agora, com você, sem você perceber. A gente vai começar do simples, do familiar, do que parece pequeno. E aos poucos vamos expandir, até chegar em uma escala tão absurda, que a sua mente vai tentar rejeitar. Fica comigo até o final. Porque quanto mais a gente avança, mais estranho tudo fica. Mais profundo, mais desconfortável. E ao mesmo tempo, mais fascinante. Tudo começa aqui, na Terra. O lugar onde você vive, que parece estável, sólido, imóvel. Mas não é a cada segundo. Você está em um ponto completamente diferente do universo. Um ponto que nunca mais será repetido. Nunca. Agora tenta imaginar isso. Se a Terra fosse um grão de areia, o sistema solar seria como uma pequena cidade. A Via Láctea seria um continente inteiro. Mas mesmo isso, ainda seria minúsculo. Porque galáxias não ficam sozinhas. Elas se agrupam, formam grupos. Grupos formam aglomerados. Aglomerados formam superaglomerados. E tudo isso cria uma estrutura gigantesca. Uma rede cósmica, uma espécie de teia tridimensional, com filamentos invisíveis conectando tudo. Agora pensa nisso. O universo não é caótico no sentido que a gente imagina. Ele tem estrutura, tem padrões, tem regiões densas e regiões quase vazias. É como um organismo gigante. E é aqui que tudo começa a quebrar. Sabemos que o universo está se expandindo. Isso não é teoria especulativa. Isso é observação direta. Galáxias distantes estão se afastando. E, quanto mais distantes elas estão, mais rápido se afastam. O próprio espaço entre elas está se expandindo, crescendo, se esticando, o tempo todo. Então, teoricamente, nada deveria estar sendo puxado para um único ponto, mas foi exatamente isso que os astrônomos encontraram. Na década de 70, ao estudar o movimento das galáxias próximas, eles perceberam algo estranho. Algo que não fazia sentido. As galáxias não estavam apenas se afastando. Elas estavam se movendo, juntas, na mesma direção. Como se algo gigantesco estivesse puxando tudo. E esse movimento não era pequeno. Era absurdo. Mais de 600 km por segundo. Mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Agora pensa nisso. Não é só a Via Láctea. São milhares de galáxias. Talvez centenas de milhares, todas sendo arrastadas, todas indo para o mesmo lugar. Isso não deveria acontecer.
Isso quebra o modelo esperado do universo e foi aí que nasceu o mistério, o nome. Grande Atrator. Ponto simples, direto, mas assustador, porque implica uma coisa. Existe algo lá fora, grande o suficiente para puxar galáxias inteiras. Mas havia um problema enorme. Ninguém conseguia ver o que era, porque ele está escondido, atrás da Via Láctea, uma região extremamente densa, cheia de poeira, gás e bilhões de estrelas, que bloqueia completamente a nossa visão. Essa região ocupa uma parte significativa do céu, e por muito tempo, foi literalmente um ponto cego da astronomia. Os cientistas deram até um nome para isso: zona de evasão, ou seja, uma região que a gente simplesmente não consegue observar com luz visível. Agora pensa nisso. Estamos sendo puxados por algo que está escondido atrás da nossa própria galáxia, algo que não conseguimos ver diretamente, mas conseguimos medir, porque os efeitos estão ali precisos, constantes, inevitáveis. Isso deixou os cientistas intrigados por décadas, mas a ciência não para. Se não dá para ver com luz visível, a gente usa outras formas: ondas de rádio, infravermelho, raios X, e, aos poucos, começamos a atravessar essa barreira invisível. E o que encontramos foi impressionante: uma concentração absurda de galáxias, aglomerados gigantescos, estruturas colossais, regiões onde a densidade de matéria é extremamente alta. Mas ainda assim, algo não batia. A gravidade observada era maior do que aquela. Massa conseguia explicar. Era como se ainda estivesse faltando alguma coisa. Faltava massa, e isso abriu espaço para novas ideias. Matéria escura, estruturas ainda não detectadas, ou algo completamente desconhecido. E foi então que veio a grande virada. Em vez de perguntar o que está lá, os cientistas fizeram outra pergunta: para onde tudo está indo? E começaram a mapear o movimento das galáxias, como se fossem rios cósmicos, fluindo pelo universo. E todos esses fluxos levavam para o mesmo lugar, uma região gigantesca, com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, com mais de 100.000 galáxias. Nesse momento, ficou claro: o grande atrator não era um objeto. Não. Era um buraco negro gigante. Não. Era uma única coisa. Ele é uma região inteira do espaço. Um ponto de convergência, onde a gravidade domina, onde tudo flui, como o ponto mais profundo de um oceano. Invisível. E tudo escorre para lá. E isso muda tudo, porque mostra que o universo não é aleatório. Ele tem estrutura, tem direção, tem fluxo. Mas agora vem a pergunta inevitável: se tudo está sendo puxado, a gente vai chegar lá? A resposta é não. E é aqui que tudo fica ainda mais estranho. Existe uma força no universo que domina em grande escala. A energia escura, ela é responsável pela expansão do universo. E não só isso, ela faz essa expansão acelerar cada vez mais. Com o tempo, ela fica mais forte e chega a um ponto em que ela vence a gravidade, inclusive a do grande atrator. Ou seja, mesmo sendo puxados, nunca vamos chegar lá. É como correr em direção a algo, mas o próprio chão se afastar mais rápido do que você consegue avançar. Você continua se movendo, mas o destino se afasta para sempre. No futuro distante, isso leva a um cenário ainda mais estranho. As galáxias vão desaparecer do céu, uma por uma, até restar apenas a nossa sozinha, isolada, no meio de um vazio gigantesco, sem outras galáxias visíveis, sem referência, sem comparação. Qualquer civilização que existir nesse futuro, talvez nunca saiba que o universo já foi assim. Nunca saiba que existiram bilhões de galáxias. Nunca saiba que existiu algo como o grande atrator. Isso traz uma reflexão poderosa. A gente vive em um momento único, um momento raro, onde ainda conseguimos observar o universo, estudar, entender, explorar. Agora, da próxima vez que você olhar para o céu, lembra disso. Você não está parado, você nunca esteve. Você está sendo puxado, arrastado pelo cosmos, em uma jornada invisível, silenciosa, mas absolutamente real. Agora me conta. Isso te assusta? Ou te fascina?
Se você quer continuar explorando os maiores mistérios do universo comigo, se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo.